Olá, professores! Como é que vocês estão? A paz do Senhor. Estamos aqui no quarto trimestre, reta final, falando sobre a história dos reis de Israel. Que coisa maravilhosa! Então, seus alunos, aquela idade de 9 a 10 anos, que estão aí naquele momento de aprendizado. E cada domingo é um rei. E qual é o rei que a gente vai falar neste domingo, ou o dia que acontece a tua escola dominical aí na tua congregação? A gente vai falar aqui da lição número 10 e vai falar do rei Oséias. E ele reina e o povo se desvia. Uma coisa importante, professor, é você sempre trazer o tema da lição. De vez em quando, durante a aula, está trazendo para as crianças gravar, memorizar. É muito importante. Então, você joga lá o tema para as crianças e começa a tua aula com muita alegria, tá certo? Outra coisa, sempre que for começar, professor, incentiva teus alunos a orar. Geralmente, quando a gente faz a oração com a classe, a gente pede para eles orar e a professora automaticamente dirige a oração e vai embora. Mas que você possa sempre selecionar um dos teus pequenos, que eles possam fazer a oração e assim aprendendo, né? Apresentando aquele momento que irão ali estudar, apresentando a família, incentiva, vai ensinando e com certeza eles vão ali, né, se dedicar mais ao momento da oração, que é um momento muito importante e eles vão aprendendo, tá certo? Então, lição número 10, Oséias reina e o povo se desvia. De antemão, você já começa a trabalhar com os pequenos, né? Que tema vocês acharam que é esse? É bom ou é ruim? É negativo? E com certeza eles vão dizer, não, tia, é negativo, porque o rei Oséias, ele se desviou. Então vocês contam para ele que agora a gente vai aprender um pouquinho sobre esse rei. Rei de Israel, porém que não obedeceu os preceitos, os mandamentos do Senhor. E a gente traz sempre para a nossa vida como é bom obedecer. As crianças estão naquela fase que estão aprendendo tudo. São muitos caminhos, muitas opções, muito aprendizado na rua, na escola, na casa. Então é o momento de você aí levar sempre a bússola, ou seja, a palavra de Deus. Porque com a palavra de Deus a gente vai reger a nossa vida com obediência, com sinceridade, com santidade. E essas palavras você vai abençoando, professor, aos seus alunos. Com certeza será um momento gratificante para a tua vida. Sem falar, professor, que antes do dia que você irá colocar a aula em ação, você já tem se preparado. O Espírito Santo, ele capacita, ele enche, ele prepara. E a aula que você vai dar vai ser uma aula abençoada. Muitas vezes você pode até chegar com algumas preocupações, algumas coisas, mas quando começa a falar da palavra de Deus, né, dá tudo certo e é bênção. Então, Oséias, coloca esse nome durante a tua aula o tempo todo para que eles venham a memorizar e venham a conhecer. A história de Oséias foi negativa, então esse aprendizado as crianças têm que ver que não serve para a nossa vida, a desobediência. Abre aí na Bíblia, professor, 2 Reis, capítulo 17, do primeiro versículo ao 23. É onde vai toda a história falando e conta tudo. Você antes, professor, já estudou, já se preparou, porque criança faz pergunta, criança tem curiosidade. A gente, quando vai no dia a dia com elas, a gente diz, meu Deus, eu não sabia que eles tinham tanta curiosidade. E principalmente da palavra de Deus. Tem alunos que da EBD são constantes, vão sempre para a escola dominical e gostam de perguntar ao professor. E o professor se prepara para aquela aula abençoada. Então, no livro de 2 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 23, é onde vai acontecer aí toda a narrativa, toda a história. Porém, é importante o professor colocar os alunos com a Bíblia. Você pode colocar eles para ler em voz alta, em pé, sempre com reverência à palavra do Senhor, porque do pequeno é que a gente faz o grande. Então, lembra para eles, sempre que for ler o versículo, fica em pé, coloca a Bíblia, né, sem brincadeira, com organização, trazendo a reverência, pois é a palavra de Deus. E você pode fazer esse momento no para meditar. O para meditar tem os versículos que vai de vários livros. E tem uma maneira muito especial que as crianças, elas mexem com vários livros da Bíblia e ali elas vão conhecendo melhor, elas vão aprendendo melhor. Aqui na segunda-feira, eles não fazem, a gente sabe, nem todos fazem a leitura, porque às vezes não tem a lição, mas o professor na escola dominical, ele traz esse aprendizado. Tem aqui no livro de Tito. Tito é um livro pequenininho com dificuldade para encontrar. Porém, o aluno que todo domingo ele mexe com a Bíblia na escola dominical, tem um costume de casa e o professor incentiva, ele vai ter facilidade em encontrar. Título, capítulo 1,
do versículo 15 ao 16, que diz, sejamos puros diante de Deus. Fala de pureza, fala de santidade, né? Por quê? Porque Oséias foi contrário. Então, a gente vai trazer a palavra de Deus. E aqui o livro de Tito. Romanos também, capítulo 6 e o versículo 23, que fala da desobediência a Deus. Ela vai resultar na morte, morte espiritual, morte física. Então, vai apresentando aí para todos os pequenos, né? Como é bom obedecer ao Senhor. E a preocupação de sempre ler a Bíblia, buscar ao Senhor. E esse momento eles estão lendo a Bíblia, professor. Também no livro de Romanos, capítulo 12, o verso 2, que diz, decidi obedecer. E os pequenos estão na escola dominical porque eles decidiram obedecer. E você também, professor, você decidiu ali, né, colocar a tua vida nesta obra, se dedicar e a recompensa para a tua vida. Terminando aqui o para meditar, 1 Coríntios, capítulo 11 e o 32, o Senhor nos repreende para que não venhamos a perecer. Ou seja, para que a gente não caia no abismo, para que a gente não se perca, para que a gente não perca o rumo, né, do caminho que a gente está trilhando, que é para o céu. Então você lê em 1 Coríntios e será bênção. Provérbios também 14 e o 2, que diz, andai sempre no caminho do Senhor. E tu vai interagindo com teus alunos, vai conversando, e eles, eu encontrei, é muito alegre a leitura com a palavra de Deus, com juniores que têm a satisfação de trabalhar a Bíblia. Porque o aluno, ele é o reflexo do professor. Então, o professor que coloca a palavra de Deus ali no seu estudo, na sua aula de escola dominical, será uma bênção. E terminando aqui o para meditar, no livro de Salmos 103, o 17 e o 18, né? Que fala que os que seguem os mandamentos do Senhor alcançam misericórdia. Então, a misericórdia para aqueles que obedecem, para aqueles que estão pautados na palavra do Senhor. Então, você vê, professor, que o para meditar todinho aqui foi levado para a obediência, para a pureza, para a santidade, para a separação, né? Para uma vida digna para com o Senhor, levando ali os nossos mandamentos, a palavra do Senhor, e os pequenos vão conhecendo. Aí você começa a entrar na história de Oséias, uma história muito importante. A gente tem as figuras. Quem não tem as figuras, professor, não tem problema, porque a gente sabe que atinge a várias pessoas e nem todo mundo tem a lição, o manual, mas esse apoio a qual a gente está trazendo aqui e a Bíblia, que é a principal, com certeza vai te abençoar. Então, as figuras do manual, elas são muito boas para apresentar a lição, para apresentar a história. E a gente vê aqui que Oséias, ele foi o último rei de Israel e terminou de uma maneira trágica, de uma maneira negativa. Fala para as crianças que é bom a gente começar e não correr. A gente ir de acordo com as nossas forças, mas pautado na palavra de Deus, e vai dar tudo certo na obediência. E ele reinou ali 9 anos. Mas foi 9 anos totalmente levado o povo à idolatria, à desobediência, coisas totalmente negativas. E a gente vê aqui que Oséias assumiu o trono e fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Aqui a gente tem as figuras, as crianças gostam da figura porque ela retrata, né? Ela traz o visual, é um apoio para o trabalho do professor. Mas, com certeza, professor, você lendo a palavra de Deus, aproveitando as lições que a gente está passando aqui, o Espírito Santo irá te capacitar e será uma aula muito proveitosa. Não esquece qual é o objetivo. Qual é o objetivo que eu estou passando essa lição? O objetivo é mostrar que a liderança desobediente, ela leva o povo a afastar-se de Deus. Ou seja, se eu sou uma líder, eu tenho que obedecer ao Senhor. Porque a partir do momento que eu estou liderando e desagrado ao Senhor, aqueles meus liderados, eles vão aproveitar comigo e vão entrar no caminho errado. Então, Deus irá cobrar. Quem mais dá é mais cobrado. Ou seja, a gente precisa obedecer ao Senhor. Você que é professor, liderança da escola dominical, tem uma grande responsabilidade de levar a palavra de Deus. A gente está falando de uma história de Oséias, uma história totalmente negativa, mas a qual a gente tem que dizer, olha, que nós possamos estar com os nossos olhos abertos, né? Olhando para o céu, servindo ao Senhor com alegria, e traz isso para as crianças, professor. O Memorizando, coloca lá em destaque, se quiser pede para eles escreverem, tá certo? É muito importante, é no livro de Efésios, capítulo 5 e o verso 6, que diz, não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas,
pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a ele. Então é melhor obedecer do que sacrificar. E cuidado com as conversas de tola, ou seja, conversas alheias, conversas negativas, que não são proveitosas, que vão trazer cargas negativas, e a gente sabe que as crianças hoje, elas têm um mundo muito aberto, né, da tecnologia, que traz muita informação, mas o professor que traz a palavra de Deus, que maneja a palavra de Deus, a tua aula será abençoada. Com certeza. A gente vê que Oséias, ele assumiu o trono e fez aqui o que era mal aos olhos do Senhor. A gente vê aqui que Oséias também, a cidade de Samaria foi sitiada durante 3 anos pela Síria, consequência da desobediência. A gente vê que o povo ali foi levado cativo. Ou seja, a desobediência traz ali consequências e consequência negativa. E isso não é bom para a nossa vida, mas que nós possamos servir ao Senhor. A história de Oséias é uma história de conspiração. Professor, sempre que falar para as crianças, traz as palavras da Bíblia, palavras difíceis que você traz entendimento. Aqui no vocábulo do manual fala sobre conspiração, que é uma ação de construir um plano para prejudicar alguém. A partir do momento que o professor ele tem uma linguagem voltada para a Bíblia, os seus alunos eles também aprenderão. E cada domingo serão palavras diferenciadas e conhecerão. Hoje estamos vivendo um dia de tecnologia tão grande que até para escrever as pessoas estão preguiçosas para escrever, mas estimula teus alunos a escrever memorizando, a ler a palavra de Deus, tá certo? E será bênção para a vida deles. Não esquece de abençoar eles com também uma oração especial pelas famílias. O reinado de Oséias foi um reinado negativo, mas a gente sabe que Deus ele tem planos excelentes para a vida dos teus alunos, professor. Então abençoa eles e diz, olha aluno, a gente trouxe a história de Oséias e com certeza aí na sala de aula você terá muito mais tempo de ali contar a história toda, com os visual, com tudo, e vai dar tudo certo, e diz, faça o caminho diferente. O caminho que Oséias tomou foi um caminho difícil para a vida dele, e infelizmente para Israel também, porque ele estava ali como rei, liderando uma história totalmente negativa e terminou mal. Conta para teus alunos. A gente trouxe também uma dinâmica bem legal e bem simples para vocês, professores, tá? No domingo ou dia aí que você fizer a tua EBD, você pode dar uma folha para os teus alunos em branco, e vedar os olhos dele, tá certo? Coloca aí um pano, alguma coisa, veda os olhos do teu aluno e uma caneta. E pede para eles desenhar um círculo. Pode ser uma tampinha de garrafa ou um círculo maiorzinho, do jeito que eles quiserem. Só que com os olhos vedados, eles vão desenhar. Depois que ele desenhou o círculo, você pede, professor, para eles desenhar outros objetos aleatórios. Para quê? Qual a intenção? Para ele sair de perto do círculo. Quando ele desenhar outras coisas, você pede para ele voltar para o círculo e desenhar outra bolinha dentro daquele círculo. Será um pouco difícil. Por quê? Porque ele estará longe daquele círculo que ele fez. E ele está de olhos vendados. Terminando aí, você vai ver a dificuldade do teu aluno de encontrar e ele vai fazer totalmente ao contrário. Aí você tira a venda dos olhos e diz, olha, tá vendo? Quando a gente está com os olhos fechados, quando a gente não obedece à palavra de Deus, quando a gente sai dos caminhos do Senhor, a gente não consegue estar no centro da vontade do Senhor. Que você, professor, traga seus alunos ao centro da vontade do Senhor, com os olhos abertos espiritualmente, servindo ao Senhor com alegria, levando a Bíblia, levando a lição dos juniores, interagindo com ele, cantando, louvando, ofertando, fazendo todo o trabalho do aluno que ele deve ser realizado na escola dominical. Será uma bênção para a tua vida e para a vida dos teus alunos, que muitos estão caminhando, mas estão com as vendas nos olhos, mas que nós possamos, aos nossos pequenos, a qual Deus nos permite ensinar, dizer que a palavra do Senhor é a melhor coisa e que devemos honrar a nossa liderança, devemos honrar a Deus aonde chegarmos, que possamos apresentar a Cristo. Amém, professor? Que Deus abençoe a tua vida, dá um like, compartilha aí e será bênção para você, para teus alunos, e estamos orando por cada professor. Temos certeza também que vocês têm nos apresentado a esse grande projeto, um grande trabalho que tem, e os bastidores aqui também, a qual cada um tem se esforçado. E o objetivo é o quê? Levar a palavra de Deus, e principalmente as crianças, a igreja do amanhã, a continuidade da história. E Deus estará abençoando a tua aula, professor.
Que Deus continue abençoando a cada um dos teus alunos e a tua vida e o teu ministério. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.